Com alegria, quero cumprimentar esta igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, abra sua Bíblia, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16 e o verso de número 16 de Atos dos Apóstolos. Quantos acharam, pode dizer amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhe dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés do tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém. Podeis vos assentar. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, este texto bíblico, este acontecimento é muito lindo, é muito belo. Dentro da Bíblia Sagrada é um texto que me chama muito a atenção, e mais quando Paulo e Silas estão orando e cantando. Isto nos intriga, chama a atenção, pastor Isaac. E os milagres que acontecem no capítulo de número 16, que são inúmeros milagres. O nosso Deus, Ele ainda realiza milagres. Ele realizou e ainda realiza milagres. Ele cura, Ele transforma, Ele liberta, Ele faz. Esse é o Deus que nós servimos. Só estamos aqui porque a sua misericórdia e o milagre de Deus me alcançou e alcançou a tua vida e a tua família. Queridos irmãos, Jesus Cristo está na terra, e de repente se levanta um grande homem chamado Paulo, um homem que mora em Tarso, que quando criança vem morar em Jerusalém e aprende aos pés de Gamaliel os ensinamentos judaicos. Um homem que tem o nome de Saulo como judeu e Paulo como um gentio, como um romano, pois ele também é um cidadão romano, pois o seu pai era um cidadão romano de Tarso. E quando Jesus está aqui, e Jesus morre, e Jesus ressuscita, aleluia. O culto que nós estamos nesta noite
é um culto em memória da sua morte, mas também não podemos esquecer da sua ressurreição, porque Ele está vivo e através do Espírito Santo Ele está aqui nesta noite. Aí se levanta este Paulo, um zeloso da lei, e começa a perseguir o povo de Deus, perceber aqueles que são do caminho, e começa de uma forma furiosa, como está no capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos. Ele respira ameaças de morte. Um homem zeloso que acha que está fazendo bem, e de repente este homem pega cartas no sinédrio, porque Jesus ressuscitou, está vivo, e ele vê uma grande ameaça, e ele vai para Damasco para prender aqueles que são do caminho, que servem a Jesus, e trazer para Jerusalém. Mas no caminho este homem, ele tem um encontro com Jesus Cristo, que de repente derruba ele por terra, e agora ele cego, fica em torno de 3 anos em Damasco, Tarso e na Arábia, como alguns eruditos dizem. E aí este homem retorna, e de repente este homem está inserido na segunda viagem missionária, falando de Jesus. Eita, coisa linda! Este homem que perseguia, este homem que era cruel, agora está numa viagem missionária. E este homem, na sua segunda viagem missionária, falando de Jesus, pregando Jesus, juntamente com Timóteo, jovem Timóteo, com Lucas, o médico, e Silas, ele está com um desejo muito grande, ele está com um sonho, e ele quer adentrar, aleluia, a Ásia. Ele quer ir para a Bitínia e para toda aquela região. E nós olhamos, e isto nos chama a atenção, e eu quero fazer algumas considerações, pastor Isaac, antes de adentrar aos milagres que aconteceram. Que este homem chamado Paulo, ele tem um desejo muito grande de ir para a Ásia. É um sonho, é um desejo dele, de ir lá, evangelizar, pregar, ensinar, colocar igreja, fundar igrejas. Mas nós olhamos na Bíblia Sagrada, no versículo de número 6 e no versículo de número 7, que ele, com este projeto, com este desejo, com esta agenda própria dele, desejo dele, ele quer ir para a Ásia. Mas de repente o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, no versículo 6, o impede, e diz assim: não, você não vai para a Ásia. Não foi Satanás, pastor Isaac, não foi um homem normal, comum, mas foi o Espírito Santo que diz: não, o desejo teu é ir para lá, mas o meu desejo não é. E novamente Paulo tem o desejo novamente de ir para a Bitínia, e o Espírito Santo entra na frente e diz mais uma vez: não. Quem gosta de receber não aqui? Opa, tem uns que gostam. É tão horrível receber um não. Você está naquele desejo, naquele sonho, naquele projeto, e de repente você recebe o quê? Um não. A primeira coisa que nós, como assembleianos, pentecostais, nós dizemos assim: é coisa do Satanás, é coisa do cão, é ele que está atrapalhando, é ele que está impedindo. Mas muitas vezes é o Espírito Santo de Deus. Querido, há muitos momentos na nossa vida que o teu carro, você vai trabalhar na segunda-feira e você atrasa, não consegue sair. Alguma coisa acontece e de repente você vê esse atrasado
Querido, não reclame, não murmure, erga a tua mão e glorifica a Ele, porque Deus sabe o amanhã. Eu já tive experiência assim, de Deus me impedir em chegar em tal lugar, em uma igreja para pregar. Eu fui até a esquina e não consegui. Eu não sei o que ia acontecer, mas o Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas e é soberano, Ele sabe. Queridos, olha para mim, santo de Deus. Nós estamos vivendo uns dias difíceis, uma corrupção tão grande. O inimigo tem se levantado, e a política para destruir a família, as crianças, a igreja. A igreja de Ponta Grossa hoje serve e está passando por grandes perseguições. E tudo isso nos leva a crer, a acreditar. E muitas vezes começamos a nos acostumar com isso. E começamos a dizer, meu Deus, Deus perdeu o controle, a coisa está feia, está difícil. Olha para mim, santo de Deus, Deus não perde o controle. Ele é soberano. Não cai um fio da nossa cabeça se Ele não permitir. Aleluia, aleluia. Que nós temos a nossa agenda, mas o Espírito Santo tem a sua agenda, tem o seu plano, tem o seu propósito. Aleluia. Você pode erguer a tua mão e louvar e adorar a Ele, glorificar a Ele. A palavra de Deus disse em Romanos 8, versículo 14: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Se você é filho de Deus, filha de Deus, seja guiado por Ele. Nós olhamos para a Bíblia, João versículo 10, capítulo 16, versículo 12: mas quando vier aquele Espírito da verdade, que está aqui, aleluia, Ele guiará, aleluia, em toda a verdade. Então, Paulo está na sua agenda, no teu sonho. Ah, pastor Tiago, então quer dizer que não dá para ter projeto, sonho, desejos? Não estou dizendo isso. Temos que ter, porque crente precisa ter sonhos e projetos. É bíblica, é Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que quando o Espírito Santo vier, até os velhos terão sonhos, projetos. Aí nós olhamos e nós vemos que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Mas só que tem uma coisa: nem sempre a agenda do Espírito Santo é do jeito que nós queremos, ou do que nós imaginamos, que nós pensamos. Nós achamos que a agenda do Espírito Santo é a vontade dEle. Claro, é Bíblia, é boa e agradável, sim. Mas no início ela é amarga, é dor, é prova, é angústia. Você acha que Deus revelou tudinho, bonitinho, lindinho, não é, pastor Isaac, para José? Nós olhamos a história e chama a nossa atenção, é lindo. José, governador do Egito. Mas velho, veja o que José passou para chegar lá. Eu acredito que Deus tivesse revelado, Deus revelou os sonhos, que ele seria governador. Só que Deus não mostrou para ele o passo, o processo do sonho dele e ser governador. Porque se eu acredito, se Deus mostrasse, fosse para mim, aqui no meio eu desistiria. Queridos, é um processo, não é como imaginamos, como queremos. Mas meu amado, você vai chegar do outro lado, fortalecido, estruturado, cheio da graça de Deus, para cumprir o objetivo do Espírito Santo. Mas não é como nós pensamos e imaginamos. Tá, ok. Paulo, com sabedoria, a palavra de Deus nos diz no versículo de número 10, que Paulo, ele vai dormir, vai descansar. Tão gostoso, é tão lindo, é bom demais ser crente, irmão. Até quando nós estamos dormindo, Deus trabalha por nós. Sim ou não? E Paulo está dormindo tranquilo, relaxado, descansado. Ele tem o que, irmãos? Cadê os bons de Bíblia?
uma visão. E parece um homem macedônio. Ele olha daquela visão, quando encerra a visão, ele conclui que aquele homem é um homem macedônio, pela seu traje, sua roupa. E aquele homem macedônio diz assim: passa a Macedônia e nos ajuda. Eu acredito que não foi só uma vez esta visão. Querido, Deus está falando com alguém aqui. O Espírito Santo. A agenda de Deus não está só ligada ao nosso ego, de ser o nosso desejo, o nosso querer ser suprido. No plano e no projeto de Deus, a tua vida é para ser bênção de terceiros. É ser bênção aqui dentro. É ser bênção lá no trabalho, na faculdade, na rua. Por isso, igreja do Senhor, Deus tem grandes coisas para mim e para você. Vamos ser guiados por Ele, porque Ele conta comigo, Ele conta com você, Ele conta com a tua família. O macedônio diz: não, vem para cá. O desejo de Paulo era a Ásia, mas o Senhor disse, o Espírito Santo: não, você não vai para lá, eu quero usar você lá na Europa, lá em Filipos, numa colônia romana. Querido, quantos querem ser canal de bênção aqui para a vida de A, B ou C? Meu amado, filha, filho, erga a tua cabeça, se valoriza. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você pode ser sim um canal de bênção, de vitória, aonde você vive. Vamos para frente, meu Deus. Queridos, tá bom. Termina a visão, Paulo acorda. Eu acredito que com você também acontece. Quando não é aquele sonho de barriga cheia, que a gente come aquela feijoada depois à noite, né? Quando é algo real de Deus, ele fica na cabeça, sim ou não? Fica lá muito claro e muito lúcido. Acontece isso com você? Então, eu acredito que Paulo ficou para lá e para cá, e o sonho na cabeça dele. Irmãos, a Bíblia é tão... eu amo estudar a Bíblia. Aí nós olhamos e vemos o versículo 10. Coloca lá na tela, faz favor, querido. E logo depois diz assim: desta visão procuramos partir para Macedônia. Próxima palavra, fala comigo. Quem que concluiu? Tenho medo. Quem que concluiu? Paulo. Foi algo assim? Pegou Isaac, sim. Vai, rapaz. Foi assim? Não. Paulo concluiu. Paulo teve sabedoria. Paulo teve discernimento. E a Bíblia Sagrada diz, aleluia: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá livremente, de boa vontade é concedida. Queridos, nós precisamos, como diz os meninos aí, ter esse time. Só que a vida nossa está tão corrida, que muitas vezes o Espírito Santo, pastor Isaac, está falando. Para, não vai. E você não está o quê? Ouvindo. Você não está concluindo nada. Aí depois quebra a cara e diz que a culpa é do pastor Isaac, diz que a culpa é do dirigente da mocidade, do ciclo de oração, do músico. Mas não está sentindo, Deus está falando. Agora tem aqueles que quando abre, já tem aquelas irmãs que começa a máquina quebrar, já aparece, opa, Deus está falando. Tem ou não? Mas nós precisamos ter essa sensibilidade de nós concluir. Nós somos filhos de Deus, aleluia. Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir o quê? Aleluia. Deus pega um homem lá da Vila Cipa, um menininho, magrelinho, que quando entrei, estava a primeira vez em cima de um púlpito, ministrando e cantando. Um jovem chegou para mim, obreiro, o pastor Isaac, colocou o dedo bem assim no meu peito e empurrou, e disse assim: ó, você era o último que eu imaginava que está em cima de um púlpito. Só que, irmãos, Deus pega estes. Então erga a tua cabeça,
Porque sabe por quê? Porque a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. Tem tanta gente letrada, com vários cursos, doutorado, PhD, mestre, mas não tem a sabedoria que você tem, a graça e o discernimento que só aqueles que têm o Espírito Santo têm. Querido, isso é lindo. Você pegar irmãos que aprenderam a ler através da Bíblia Sagrada. Você conhece? Eu conheço. Como que você aprendeu a ler Bíblia Sagrada? Você senta a conversar com ele, tem sabedoria, ele tem história, ele tem graça, ele tem paz. Isso dinheiro não compra, faculdade não compra, só tem nos pés de Jesus Cristo. Aleluia, ele dá livremente. É só pedir, é só buscar. Paulo conclui e diz: o meu lugar é na Europa, Macedônia, Filipos. E ele vai. Você pode adorar a Deus. E aí nós concluímos que a direção do Espírito Santo diz a respeito de nós ser bênção na vida de outro. E olhamos e vemos que estes homens estão em Filipos. Filipos é uma colônia romana. Filipos é uma colônia onde tem magistrados, pretores romanos, homens que servem a Roma. É uma pequena Roma na Europa. E lá eles vivem como os costumes, adoram a César, tem a religião romana, e os judeus que estão lá e estão aliados com Roma. Mas de repente chega um homem lá, 4, Paulo, Silas, Lucas, médico Lucas, um grego, e Timóteo, jovem Timóteo. E esses homens chegam lá e não tem sinagoga. Não tem sinagoga. Porque para ter uma sinagoga, os irmãos sabem, se a igreja é ensinada, tem que ter no mínimo 10 homens, líderes judeus. Se constitui uma sinagoga. Só que não tem. E aí Paulo e Silas estão por lá e descobrem que na beira de um rio, um grupo de mulheres, de irmãos, estão orando, buscando a Deus. E aí eles vão todo dia para lá orar e falar de Jesus. E quando eles estão indo, levantam uma moça escrava com uma palavra tão linda e tão bonita, que o crente que não tem sabedoria, discernimento do Espírito Santo, ia abraçar ela. Pastor Isaac, ela vem andando e diz, e grita quando passa assim, vê eles, e diz: olha, eles estão ensinando o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. Mentira isso? Não. Eles vieram aqui para ensinar o caminho da salvação, e são servos do Deus Altíssimo. Se fosse eu, a menina vem aqui, esse é de Deus, está falando a pura verdade. E mais, está massageando meu. Nós gostamos disso, sim ou não? Gostamos. Mas não, Paulo começa a se perturbar. E ele já ganhou Lídia para Jesus, uma empresária que vende púrpura, e já está morando na casa de Lídia. E todos da casa de Lídia aceitaram Jesus. E ele começa a se perturbar com aquilo. Diz que é do cão, é do diabo. E um dia ele levanta a sua mão e em nome de Jesus ele repreende. E o Espírito de Deus vem e liberta ela, porque o nosso Deus ainda liberta. Era uma menina escrava dos seus senhores e escrava de Satanás. Mas o meu Jesus, o nosso Jesus ainda liberta a igreja. Liberta. 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 E aí, aqueles que ganhavam os seus lucros com a adivinhação desta pitonisa, porque aquela cidade era movimentada por isso, ficam bem contentes. Sim ou não? Não. Ficam o quê? Bravo. Pega Paulo e Silas, fazem um tumulto e levam para a praça. E quando chega na praça, lá eles começam as acusações. É judeu, olha o preconceito, é judeu. Outra coisa, estão colocando desordem aqui.
Outra coisa, vieram ensinar outros costumes que nós não podemos nem receber e muito menos praticar, e faziam tumulto. E agora pegam Paulo e Silas, rasgam as suas vestes na parte de trás e com varas açoitam e começa a derramar sangue. Não podiam açoitar porque eles eram romanos, só depois de julgado e determinado que era culpado. Tá, e agora? Pega esse menino e joga lá no interior, lá no fundão de umas masmorra. E aí eu olho e começo a ver já uns milagres aqui, irmãos. Eu vou falar só de 3, bem rapidinho. E o primeiro milagre, porque, irmãos, milagre é tudo aquilo que nos chama a atenção, que é inexplicável, a lógica humana, a razão, aquilo que é estupendo, maravilhoso, que nós olhamos e andou, aleijado andou, o cego viu, o surdo ouviu, e nós olhamos e diz assim, milagre. Mas existem outros milagres que muitas vezes nós não enxergamos, nós não vemos. E nós olhamos e vemos aqui um milagre que hoje é muito necessário na igreja. Queridos, esses homens estão lá. E o primeiro milagre acontece. O primeiro milagre que eu vejo é presenciar 2 homens influenciarem um ambiente hostil. Nós lemos que Paulo e Silas estavam presos, e a palavra de Deus diz que eles oravam e cantavam. E os presos faziam o que, irmãs? Escutavam. E eu acredito que Paulo não orava por ele, pastor Isaac. Paulo estava orando e orando alto, porque eles estavam lá no interior, no fundo. Estavam orando por outros presos, estavam orando por aquele carcereiro, estavam orando por aqueles que pegaram as varas e bateram forte nas suas costas. Eu vou explicar depois o porquê que eu chego a essa conclusão. E eles estão escutando, e de repente eles param de orar e começam a louvar a Deus. Estão num lugar hostil, de dor, privado da liberdade, injustiçados, mas estão louvando a Deus. Não estão murmurando, não estão reclamando, eles estão cantando louvores ao nome do Senhor, nosso Deus que ressuscitou. Querido, imagina o rancor, a ódio. Não, eles não tinham, porque eles tinham o Espírito Santo de Deus. Podia, se fosse eu, ia dizer assim, eu estou aqui injustiçado, não é culpa minha. Se fosse culpa minha, culpa nossa, tudo bem, mas não era culpa deles. Mas mesmo assim, eles louvavam no momento de dor. Eles cantavam louvores, eles glorificavam. E isso mexeu, isso influenciou. E como nós lemos, e de repente, quando chega perto da meia-noite, e eles continuam orando e cantando e louvando a Deus, um grande terremoto vem e abala as estruturas. E a palavra de Deus diz que todas as portas, não foi uma porta, 2 portas, 3 portas, todas as portas se abriram, e todos foram soltos. Aleluia, oh glória. Primeiro milagre. Só que tem mais um milagre aqui, queridos, que muitas vezes eu acredito que você ainda não prestou atenção. É que quando as portas se abrem, e se, misericórdia, e se fosse eu que estivesse lá, e olhando aquela porta aberta, e tudo tranquilo e livre, a primeira coisa que eu ia fazer era o quê? Mas irmãos, eles influenciaram tanto, olha para mim, que o carcereiro chegou a dormir. O carcereiro estava dormindo. Eles estavam guardados lá no interior com ordem de cuidar como criminosos de alta periculosidade. Só que o carcereiro está dormindo e disse, esses 2, olha a paz, olha a presença aí nessa cela. Eu vou dormir.
E o carcereiro dorme. E quando se abrem as portas, oh glória, aqueles homens criminosos que estavam ali 5, 10, 15 anos, não viam a hora de fugir. Eles param e dizem: não, aleluia, aqui dentro está mais gostoso que lá fora. Enquanto eles oram e eles cantam, tem uma paz aqui dentro, uma presença. Não, aleluia. O carcereiro pega a espada para se matar, e ele diz: não, não se mate, todos nós estamos aqui. Isso é influenciar ou não? Se isso não é influenciar, eu não sei. Aleluia. Você já conversou com gente que quando se conversa com ele transmite aquela paz, aquela alegria, aquele gozo, que dá vontade de ficar com ele, com ela? Sim ou não? Aquela casinha pequenininha, simples, bonita, né, bem limpinha. Você entra lá dentro, parece que, meu Deus. Mas você entra em Palacetes, já entra em Mãos do Céu, é coisa terrível. Você entra em Ponta Grossa, em certos lugares, assim que você sente já a opressão maligna, porque é a falta da presença. Mas Paulo e Silas tinham a presença. Paulo e Silas tinham a paz, a graça de Deus. Irmãos, milagre é presenciar dois homens injustiçados na dor, influenciar outros e outros quererem ficar perto deles. Vamos para frente, já vou encerrar. Outro milagre é presenciar, aqui é forte, é dois homens injustiçados produzir louvor a Deus. Eles estão presos, a coisa está feia, estão lá com tudo doendo, sentado com as pernas abertas, que era o costume, e presas, assim como isso daqui. Está lá, derramando sangue, e eles louvando, eles glorificando a Deus. Aí eu falei: meu Deus, como que pode uma coisa dessa? Aí Paulo, ele dá a resposta lá em Filipenses, nos seus últimos versículos, na sua última carta, quando ele está preso, ele escreve: olha para mim, queridos, você sabe que a igreja de Filipos foi a única igreja que cuidou do ministério de Paulo. Forte. Por que Deus não queria que ele fosse para a Ásia, queria levar ele para a Europa, para Filipos? Vocês vão sofrer lá, vai passar dor, problema, angústia, mas você vai criar uma igreja lá que vai cuidar de vocês durante o ministério. Querido, não reclame, não murmure pelo que você está passando hoje. Às vezes, muitas vezes até a luta com alguém, mas pode ser que amanhã ele vai ser um canal de bênção na tua vida. Foi o único que cuidou. Está lá em Filipenses capítulo 4, leia lá em casa. Tudo bem, vamos para frente. Aí lá em Filipenses 4, Paulo dá a resposta. Coloca na tela porque é lindo demais, versículo 7. Esse versículo aqui, irmãos, é algo que eu carrego junto comigo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, toda razão, toda lógica humana, que vem dele, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Por que eles oravam e cantavam? Porque o coração deles não tinha rancor, ódio, mágoa daquele carcereiro. Eles estavam ali porque estavam convictos que era a vontade de Deus, e os corações deles estavam guardados pela paz que vem lá de cima, que não vem por causa do dinheiro, do status, do bom emprego, mas vem de lá. Está faltando tudo, chegou o emprego, mas tem paz que excede todo entendimento. Curva a sua cabeça, a sua fronte um minutinho. Aleluia, 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 aleluia.
querido, não se escandalize com o que eu vou dizer. Feche os teus olhos. Não é dinheiro que está faltando, não é emprego que está faltando hoje, não é isso, aquilo, não. O que está faltando hoje é a paz, pastor Isaac, porque tendo paz que excede todo entendimento, pode faltar tudo, pode ter luta, pode ter problema, pode ter angústia, você passa de cabeça erguida, orando e louvando a Deus. E em nome de Jesus Cristo aqui receba. Eu ministro graça de Deus na tua vida, eu ministro graça na tua alma, eu ministro a paz que excede todo entendimento, aleluia, que entre no teu coração, na tua mente, e guarde ele e os teus pensamentos. Quantos crê pode glorificar e dizer amém. Pode ser que se eu estivesse lá, pastor Isaac, eu podia estar assim, eu pego esse cara. Eu guardei bem o rosto daquele que me deu aquela varada nas costas. Essa aqui que está doendo mais. Quem tem alguém junto comigo? Mas eu guardei o rosto. Quando eu saí daqui, não, tinha paz, tinha presença. O coração estava aqui, eu amo aquele menino. Ele bateu em mim, mas eu vou pregar para ele. O pensamento aqui não passava besteira e bobagem. Com certeza Paulo lá orando, e aqui o pensamento, eu vou sair daqui, vou passar naquela rua, naquele lugar, vamos continuar orando e cantando, porque eu tenho paz, eu tenho presença. É isso que nós precisamos, igreja. A minha esposa com câncer, para a glória de Deus, fez todas as 4 cirurgias, depois quimioterapia, passou no TCC em primeiro lugar, glória a Deus. Última quimioterapia, dentro do SPON, fez uma amizade tão grande, hoje prega lá dentro, faz programa lá dentro, nas mídias sociais. Na última quimioterapia, chegou o resultado da OAB. Passou na primeira fase, na segunda fase, na primeira vez. Aí as moças assim, o que é isso? Você fazendo quimioterapia. E aqui dentro, em todas as quimioterapias, você com a Bíblia, você com os livros estudando. É Ele, é a graça dele, é a paz dele. Ela sai da última quimioterapia, irmãos, feliz, alegre, sou advogada, e hoje tem sido uma bênção ali em Ponta Grossa. Sabe quem faz? É Ele. Ele deu paz, Ele deu graça e fez passar. Momento de dor, de angústia, de aflição. Mas querido, não está a diferença, está na presença, na paz. Porque uma masmorra sem Cristo, irmãos, Pai, é terrível. Mas uma masmorra com Cristo é um palácio, e um trono sem Cristo é um inferno. Por isso, queira a presença dEle. Vamos para frente, eu vou encerrar, pastor. Não vou passar da 9 não. Tá bom, bem rapidinho. Paulo, Deus age de uma forma. Pedro, Deus usa a igreja para orar. A igreja está orando, Deus envia um anjo e arranca Pedro de lá. Paulo já não. Deus usa um terremoto. Deus usa algo que traz medo, mas é uma ferramenta diferente, meio engraçada, mas é a forma de Deus agir. Querido, às vezes a coisa ficou bem feia lá na tua família, na tua casa, na tua empresa, no teu lar. Parece que veio uma tempestade, um deserto, um terremoto, como aconteceu na minha vida 2 vezes. Eu fiquei viúvo 4 anos, cuidando ali no Templo Central. Câncer, de repente minha esposa tem câncer de novo. Pense como que não tive chão, não tive nada. Só falei assim, Deus, está na tua mão. Deus usa terremoto, tempestade, deserto para agir, porque as coisas são do jeito dele. E no meio desse terremoto, segundo a ciência e toda a lógica humana de engenharia, um terremoto tão grande assim que abre todas as portas, mexe tudo. Era para ter caído pedra daqui, pedra de lá, cair da cabeça de um, na cabeça de outro, mas Lucas não fala nada disso.
Porque quando Deus está no meio de um terremoto, sendo gerenciado e trabalhado por Ele, ninguém se machuca. Na segunda vez que minha esposa teve câncer, agora a minha esposa, depois que eu fiquei viúvo, a primeira coisa que eu pensei foi em minha filha. Falei, Jesus, eu fiquei com minha filha com 2 aninhos, pastor Isaac. Aí fiquei 4 anos, com 6 anos, ela tinha 6 anos, eu casei novamente. E aí logo após, minha esposa tem um câncer. Plano de Deus, projeto de Deus, Deus fez um milagre, curou ela. Foi 3 vezes o último, irmãos, isso que é para a glória de Deus. 3 vezes, estou falando isso aqui para encaixar aqui. 3 vezes a doutora Janicela ali do SPON em Ponta Grossa falou assim, foi uma vez, não, foi a segunda, não, está curada. Ela falou, não, vou mandar a 3ª vez, vai ser para o melhor patologista do Paraná, porque eu quero comprovação. Eu gravei a conversa. Na 3ª vez voltou curada, não tem nada. Pode ir no SPON, todo mundo conhece lá, a doutora Cíntia. 3 vezes. Porque quando Deus quer fazer, não adianta. Era uma tempestade, um terremoto, e o que eu mais pensava era a minha filha. Meu Deus, como que vai ficar a cabeça da minha filha? Ontem, ela vai fazer 15 anos agora, terça-feira. Ontem ela estava ministrando para os adolescentes ali no Templo Central. Eu falei, Senhor, essa menina, a cabeça dela vai ficar. Mas quando Deus está gerenciando, quando Deus está trabalhando, não fica sequela nenhuma, não. Deus trata, Deus cuida, porque é Ele. Vale a pena andar na direção de Deus, sim ou não? Será que se tivesse Paulo indo para a Ásia? Mas não, estava no plano de Deus. Quando Deus está no plano de Deus, Deus cuida. Aí tudo bem, vamos encerrar. Fica em pé. Posso, pastor? As portas se abrem, nada quebra, nada cai na cabeça deles, ninguém machuca o pé, tudo fica no lugar. Um grande terremoto, e todos estão lá. Fecha os teus olhos. Querido, se acontece isso, e você tem uma oportunidade de fugir do lugar, você foge, você corre o mais distante possível. Só que lá dentro tinha 2 homens. E esses 2 homens têm a presença do Espírito Santo e uma paz tão gloriosa que atrai. Assim, atrai. Fecha os teus olhos, eu quero ministrar algo aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, começa a glorificar a Deus, louvar a Ele. O Espírito Santo quer batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Fecha os teus olhos, não perca a oportunidade. Eles não correm nenhum preso porque querem ficar com Paulo, com Silas, que tem graça, que tem presença de Deus, que são homens de Deus. Ah, pastor, isso é com Paulo, isso é com Silas. Moça, moço, Deus tem isso para você. Irmã, Deus tem isso para você. Aleluia. Vai vir perseguição, vai vir luta, vai vir prova, mas vai ter pessoas que vão ficar do lado de você e não vai querer sair, por causa da paz e da presença que você tem. Ah, pastor Tiago, isso só aconteceu com você, com a tua esposa? Não, pode acontecer com você. Coloque na brecha, coloque na vontade de Deus e deixa acontecer. Aleluia. Irmã que está do lado da tua irmã, pegue na mão dela. Irmão, se você está do lado da tua esposa, pode. Se está do lado do teu esposo, pega na mão dele. Aleluia, 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 aleluia. Eu vou orar e vou encerrar. Aleluia. O Jesus que realiza milagre está aqui. Aleluia, aleluia. Pastor, está uma angústia tão grande aqui dentro. Vai sair em nome de Jesus. Não estou conseguindo dormir. Ah, Deus vai trabalhar. Pastor Isaac, depois venha. Aleluia, conta o testemunho aqui. Aleluia, vai glorificando. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você.
Pega na mão da sua irmã, da irmã que está ao lado, do seu esposo, da sua esposa, da sua irmã, do seu irmão. Aleluia. Espírito Santo de Deus, aleluia, vem encher vidas aqui. Enche da tua glória, enche da tua graça. Eu ministro graça na alma. Eu ministro graça na alma. Eu ministro paz. Aleluia. Aleluia. Ataque de pânico eu repreendo em nome de Jesus. Ansiedade eu repreendo em nome de Jesus. Depressão eu repreendo em nome de Jesus. Enfermidade da planta dos pés da cabeça, não resista o poder do Espírito Santo. Eu ministro cura. Eu ministro cura física na alma e no espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Eu ministro dons espirituais aqui. Aleluia. Eu ministro dons espirituais de locução. Eu ministro dons espirituais ministeriais. Eu ministro em nome de Jesus missionários aqui. Pastor de igreja, dirigentes do círculo de oração. Aleluia, querida. Você ainda vai vir para a casa de Deus junto com o teu filho, com o teu esposo, com a tua esposa. Em nome de Jesus eu ministro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, eu ministro em nome de Jesus batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Começa a glorificar, a adorar. Aleluia, aleluia. Se ainda você não é batizada com o Espírito Santo, aleluia, pastor Isaac, aleluia, com todo respeito, ora por aquela moça. Aleluia, Deus tem coisa gloriosa na tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Deus está trabalhando aqui já. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Tá tudo bem, louve. Pastor, tá uma maravilha minha vida, louve. Pastor, a coisa tá feia, tá difícil. Começa a louvar, começa a adorar. Aleluia, a coisa tá feia lá em casa. Adore, 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 louve, louve. Aleluia, shuriandaramanayas. Siricantarabasturiandalama. Obrigado, pastor. Em nome de Jesus. Soberano Pai, eu te agradeço pelo Senhor me ter trazido aqui nesta noite. Louvo a Ti pela Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. E agradeço pelo que o Senhor fez aqui nesta noite. Obrigado, Jesus. Toda a glória é Tua, louvor é Teu. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus.